Tipos de conhecimento 5. Qual é a pecinha fundamental para ter comunicação entre seres humanos ou entre qualquer ser? É o signo. Só existe comunicação quando existe transmissão do signo. E o que é o signo? O signo é toda coisa que remete a outra coisa fora dela. Minha mão, você pensa, é sua mão, é a minha mão. Agora, nesse momento, ela não está remetendo a alguma coisa além da minha mão, ela está simbolizando o dinheiro. Ela remete a dinheiro. Ela se torna um signo. Ela ganha um significado. A matéria que ganha um significado se chama significante. Quando você estabelece essa dupla de elementos que se definem mutuamente, quer dizer, só tem significante porque tem significado. Significante é o significado que uma matéria recebeu. Aliás, significado é o significado que a matéria recebeu. E significante é a matéria que recebeu um significado. Quando você tem isso se chama dicotomia. Os estudos de língua e literatura, eles eram muito sem fundamento, assim. Eles buscavam só as regras da gramática normativa de cada língua e fatos históricos, coisas periféricas. Tá? Ele não tinha um método ainda. Ou, na melhor das hipóteses, a filologia, a buscar a origem das palavras. Palavras de português que vieram do latim, que é a grande maioria, né? Ou que vieram do grego, muitas, ou que vieram de outras origens. Né? Estudava a evolução das palavras, como ela era em latim, como ela foi se transformando no latim vulgar, no português arcaico, no português clássico hoje. E isso, na melhor das hipóteses. Aconteceram duas coisas que revolucionaram o estudo das línguas. Uma foi a descoberta do sânscrito. Quer dizer, o sânscrito já era conhecido no Ocidente, mas o Francis Bopp ele vai fazer uma gramática comparativa de sânscrito, alemão, grego e latim. E vai mostrar que essas línguas têm estruturas muito, muito semelhantes. E mesmo as palavras que são diferentes, elas são aparentadas. Então ele mostra que existe uma origem comum. E aí nasce a teoria do indo-europeu, que os alemães chamam de indo-germânico, mas é mais próprio chamar de indo-europeu, que nunca se encontrou nenhum vestígio, nenhuma prova do indo-europeu, mas que se reconstitui. Hoje existem estudos avançados do indo-europeu, descrições mesmo gramáticas do indo-europeu, baseado na comparação exaustiva de várias línguas que estão na Europa. A maioria das línguas da Europa tem origem indo-europeia, são aparentadas, como por exemplo o latim e o grego, o germânico. As línguas germânicas são aquelas que provêm de um proto-germano, sueco, dinamarquês, norueguês, inglês, holandês, o alemão. Né? O grego moderno, os dialetos gregos e koiné do Novo Testamento, que é o grego comum, vem do grego, de uma origem helênica, e as línguas neolatinas vêm do latim. Tem as eslavas também, que vêm de um proto-eslavo, tipo russo, bielorrusso, ucraniano, polonês, tcheco, e tem mais línguas, tá? Tem línguas que se falam no Oriente Médio, na Índia, que vêm do indo-europeu. E algumas línguas que se falam na Europa não vêm do indo-europeu, como por exemplo as línguas do ramo urálico, o húngaro, o esloveno, o finlandês, e também a língua lá na Espanha, né? Tem os bascos, que na verdade não se chama língua basca, se chama... esqueci agora, depois eu lembro e falo para vocês. Mas essas línguas não têm nada a ver com o indo-europeu. Então elas são um mistério, e o próprio indo-europeu é um mistério, se é que existe um indo-europeu. Mas alguma origem comum essas línguas que eu falei antes tiveram. Hoje existe também um outro estudo, uma outra teoria, que é o Nostrático. Deve-se colocar em português, provavelmente vai se colocar nostrático. O nostrático
seria uma língua anterior, da qual veio o indo-europeu, e da qual vieram todas as línguas que não são indo-europeias, como o chinês, por exemplo, o tibetano, as línguas urálicas, etc. Todas viriam do Nostrático, né? Então os estudos nesse sentido estão muito avançados. Mas começou lá no final do século XIX, com Franz Bopp, esse filólogo alemão, fazendo essa comparação do sânscrito, latim, grego e o alemão, e vindo com essa teoria que deu muito pé. Isso já começou a dar um novo ânimo para o estudo das letras. Mas depois aconteceu, no início do século XX, na segunda década do século XX, um professor deu um curso, por 2 ou 3 verões, em Genebra, na Suíça. O nome dele é Ferdinand Saussure. Aqui, ó, escreve assim, ó. Ferdinand de Saussure, Cours de Linguistique Générale. Ele não escreveu esse livro, mas baseado nas aulas dele, os alunos com os apontamentos, com notas que ele mesmo tinha feito, e eles conseguiram essas notas, e com os apontamentos de vários alunos, as anotações, eles fizeram um curso de Linguística Geral. Curso de Linguística Geral cria uma metodologia para a linguística. E ele vai ser revolucionário, por isso, é o Linguistic Turning, a virada linguística, e porque ele vai também possibilitar que as outras ciências humanas tenham um método também, derivado da linguística. Na verdade, a própria linguística, por muito tempo, em vários momentos, ela se torna um modelo das ciências, como, por exemplo, na antropologia, o estruturalismo de Lévi-Strauss, na psicanálise, a psicanálise estruturalista de Jacques Lacan, né? O Saussure não usa a palavra estrutura em nenhum momento no curso de Linguística Geral, mas ele trabalha ele define o conceito, e ele trabalha com ela o tempo todo, ele descreve a linguagem como uma estrutura. Ele usa a palavra sistema, que é sinônimo, né? Então, ser uma estrutura significa que a linguagem ela é toda feita de elementos que se definem mutuamente, numa rede, como uma estrutura, como um jogo de xadrez, por exemplo. Então, é xadrez porque cada peça tem o seu valor, vale mais, o rei vale muito mais que o peão, por exemplo, no xadrez, e tem o seu movimento, mas o rei anda uma casa só, já a torre pode andar quantas casas forem possível em diagonal, a rainha pode mais, ela pode andar quantas casas estiverem desimpedidas em diagonal ou na vertical. Então, o que define uma peça é a sua posição em relação ao todo. Isso é uma estrutura. A linguagem é assim. Por exemplo, se você não tiver um peão e você trocar por um vidrinho de perfume, você combinar, esse vidrinho vai ser um peão. Tudo bem, o que importa ali é que ele funciona como peão. A linguagem ela é assim. Isso é longo para explicar. Na aula de hoje eu só vou fazer essa alusão. Mas o Saussure, ele trabalha toda a descrição dele, da linguagem, usando como conceitos as dicotomias. Por exemplo, significante e significado. Significante é aquilo que ganhou. Um vermelho está solto, não é nada. Agora, o vermelho do sinal é uma matéria que ganhou um significado para o carro parar. Então, aí é um signo. É o significante que tem significado. E ele tem várias dicotomias. Por exemplo, língua, fala. A língua é todo o sistema abstrato que você tem enquanto falante de uma língua. Você não realiza ele o tempo todo nunca, mas ele está em latência em você, está virtualmente em você. Se você ouvir qualquer frase em português, quase sempre eu vou entender. Só não vou entender se tiver uma dificuldade de vocabulário, alguma coisa assim. Então, porque eu jogo o jogo, são as regras do jogo. Agora, num jogo de futebol, quem está jogando sabe as regras, mas as regras não estão todas em cada jogada. Numa jogada, alguma regra está atualizada e as outras estão virtuais, as outras estão em potência ali. Na língua, alguma coisa da língua, alguma coisa do vocabulário, alguma coisa da fonética, alguma coisa das estruturas está sendo feito ali naquela hora.
essa frase, estou falando isso. Alguma coisa eu estou atualizando. Mas você só entende bem essa coisa quando que isso é a fala. É a parole, que chama de parole em francês. Mas você entende que você está imerso na langue, na língua. A língua é a estrutura abstrata e a parole ou fala é a realização concreta do ato de fala a cada momento, né? E o que é... Bom, antes de continuar falando do que é signo, eu falei, signo é toda coisa que remete a outra coisa fora dela, né? Mas eu vou falar que, mais ou menos na mesma época, início do século XX, enquanto Saussure criou a linguística em Genebra, na Suíça, havia um filósofo que criou o pragmatismo nos Estados Unidos, chamado Peirce, né? Charles Sanders Peirce, P-E-I-R-C-E, Peirce, Charles Sanders Peirce. Ele criou uma outra ciência. O Saussure fala no curso, certo momento lá, ele fala o seguinte: é necessário criar, porque a linguística é a ciência do signo verbal, significa a palavra, as palavras, a língua, isso é o signo verbal. Não verbal não é o uso da palavra. Um gesto, uma cor, um assovio, uma expressão corporal, sei lá, qualquer coisa que não seja palavras, língua, é não verbal. Ele diz, a linguística é a ciência do signo verbal, mas é necessário criar uma ciência que fale do signo verbal e do não verbal. Essa ciência vai se chamar semiologia. Semeion, em grego, é signo. Logos é milhões de coisas. Logos é o pensamento, a razão, o discurso racional, é a palavra divina, é a palavra que cria, e é o estudo. Mas claro que depende do contexto. Então seria o estudo do signo em geral, a semiologia. Imagina um ovo bem frito mesmo, bem fritinho. Ficou a clara branca e a gema no meio. Esse domínio maior, esse conjunto maior, é a semiologia. A gema é a linguística, tá? Porque a semiologia estuda o signo verbal e não verbal. A linguística estuda o signo verbal, quer dizer, as palavras, a língua. Saussure falou isso, mas ele só fez investimento na linguística, no curso de Linguística Geral, mas nos Estados Unidos, no início do século XX, o Charles Sanders Peirce, ele criou a semiótica, que é a mesma coisa. As duas palavras são sinônimo, tá? Semiologia ou semiótica, que é o estudo do signo, em geral. E outra coisa muito interessante é que ele ele era hegeliano, e o Hegel trabalha com uma ideia muito forte de trinário, né? Tudo para o Hegel se constitui em 3 movimentos que sintetizam uma realidade: tese, antítese, síntese. A nova síntese vai ser uma nova tese, vai receber uma nova negação, uma nova antítese, que vai gerar um confronto e vai gerar uma nova síntese, né? Então, todos os conceitos do Peirce são tricotomias. Por exemplo, ele também fala em significante. Por exemplo, você me deu uma caneta, eu olho para essa caneta e lembro de você. Alguém me vê escrevendo com essa caneta e não lembra de você, porque para essa pessoa essa caneta não é um signo que lembra você, mas para mim ele é um signo que lembra você. A caneta continua sendo caneta. Todo signo tem uma opacidade e uma transparência. É opaco porque eu vejo a caneta e uso como caneta, mas é transparente porque através da caneta eu vejo você. E então a caneta ganhou um significado. A matéria dela, a própria caneta, virou um significante. Significante é aquilo que ganhou um significado. A palavra caneta, esse som em chinês não significa nada, talvez. Mas em português ele tem significado, ele é significante. Ele significa caneta. Então o som é significante quando é falado, né, com sentido. A palavra escrita e qualquer coisa que ganhar um significado. Por exemplo, a caneta nesse exemplo. Então, a caneta é o significante, que ganhou o significado que eu lembro de você quando vejo a caneta. Pro Peirce, o signo ele tem um terceiro elemento, que é o referente, que é a coisa do mundo real, pragmática, né, a qual o significado se refere. Então, o significado ele recobre um elemento de código, um elemento de linguagem, que é
o significante, e ele recobre um elemento psicológico, que é o significado, e cognitivo, e ele recobre um elemento do mundo pragmático, que é o referente. Ele é um estranho ser com um pé em cada mundo, entendeu? O signo, né? E aí, por exemplo, quando eu falo a palavra caneta, ou escrevo a palavra caneta, o som então vamos pegar uma caneta aqui, por exemplo, ficar bem claro. Estou com a caneta, e com a caneta eu vou escrever a palavra caneta, tá? Por exemplo, eu faço um traço assim. Lembra alguma coisa? Digam que não, porque o aluno sempre acha que lembra alguma coisa. Isso aqui não lembra nada. Não tem significado, não é um signo. Agora, quando eu faço um cifrão, lembra alguma coisa, ganha um significado. É um símbolo de dinheiro. E quando eu escrevo a palavra, vou escrever primeiro dinheiro, né? E esse rabisco tem um significado, remete para a ideia de dinheiro. E quando eu escrevo a palavra caneta, esse rabisco também tem um significado, remete para a ideia de caneta, mas também remete para o referente caneta, tá? Isso é diferente do outro exemplo. No outro exemplo, você me deu essa caneta e ela é uma caneta, eu penso em você e você é o referente, tá? Mas vamos voltar para a caneta, fica mais fácil. Eu falo o som caneta em português do Brasil. Você entende que eu estou falando a ideia de caneta. E um exemplo é o referente. O significante é o som, ou a palavra escrita. A ideia de caneta é o significado. E o referente é a caneta real, do mundo real. Bom, outra tricotomia dele é os tipos de signo, né? Então, você tem um signo que é natural, que ele se deve, ele é uma consequência das propriedades físico-químicas das coisas. Por exemplo, está cozinhando feijão, uma bela feijoada, eu sinto cheiro. Esse cheiro não é uma interpretação minha ou uma coisa simbólica, uma coisa que nós combinamos, convencional. Não, esse cheiro ele sempre acontece quando você ferve feijão com aquelas coisas e tal. Isso, mas não é a feijoada. Esse cheiro, ele é um índice, é o signo natural. Todos os seres vivos têm índice, né? Agora, o índice não é igual. O que é comida para vaca, o cheiro de capim, não é comida para nós. Então, ela não vai gostar do cheiro de feijoada, mas ela vai gostar do cheiro de capim. Mas tem um índice para ela. Chão molhado representa chuva para todo mundo. Agora, se só está molhado na frente do prédio, você pensa, não choveu. Ah, alguém lavou o prédio antes de acordar. Agora, se eu acordo e olho, está molhado toda a rua, aí está céu azul, mas eu digo, choveu de noite. Eu não vi a chuva, mas eu vi um índice, um indicador da chuva. É um signo natural. A ameba está no seu ambiente. Diante da ameba tem moléculas muito pequenininhas e ela precisa se alimentar. Sabe que a ameba é unicelular e ela vai engolir uma molécula que está lá no ambiente para se alimentar, né? E na frente dela pode ter uma molécula de areia, silício. Não serve, ela não pode comer isso. Ela vai fazer muito mal, a ameba não vai aguentar. Mas diante dela está uma molécula de um alimento, uma glicose, por exemplo, uma molécula de glicose. Pergunta, como a ameba sabe? Que ela vai fazer os pseudópodes, né? Vai envolver, separar, faz o vacúolo e ela digere aquele alimento. Como ela sabe? Ela capta um signo daquela molécula. Vibrações, né? Vibrações em nível molecular, em nível atômico. Na verdade, quando a gente cheira o alimento, vê a cor do alimento, vê o aspecto, a gente está captando vibrações. Porque o que a gente capta como sentidos são descontinuidades da vibração, do contínuo matéria-energia, né? Então, eu ouço um som, é uma vibração. Eu toco, é uma vibração mais baixa. Mas é um grande teclado de vibrações. A cor já é uma vibração muito mais alta. Só que a gente não capta em contínuo. Ia ficar louco se captasse, porque é sem informação demais. A gente pega uns pedacinhos assim. Mas com isso a gente constitui um mundo. Bom, os outros animais só usam esse signo. Um cachorro não compra uma revista para ver belos cachorros na revista, por exemplo, né? Agora, o ser humano, sim.
se você tiver um cachorro e ele pudesse entender que você tem uma capacidade chamada dinheiro, de adquirir coisas, e você comprar 10 quilos de picanha, ele vai ficar muito feliz, ele vai dizer, você foi esperto. Mas se no outro dia você usou a sua capacidade aquisitiva e trouxe para casa CDs, revistas e livros, ele vai ficar muito injuriado com você, porque você não trouxe nada, você trouxe coisas que não tem valor nenhum para ele, porque ele não trabalha com signos que estão ali, que são 2 tipos de signo. Por exemplo, eu vejo a foto da atriz na revista. A foto não é a atriz, mas eu digo, olha fulana. Então é um signo, mas não é um signo natural, porque ele não é uma propriedade que se depreende daquilo. E ele não é também algo que os outros animais usem. Mas também não é um signo artificial, porque ele não foi inventado pelo homem. Então, os semiólogos chamam isso de sinais não sígnicos, né? Que são os ícones, desenhos, fotos, caricaturas. Né? Eu estou me baseando também no livro Linguística Semiótica, Comunicação do Décio Pignatari. Escreve Pignatari, o nome vem do italiano, pronuncia Pignatari, que é um grande semiólogo brasileiro. E, finalmente, o que eu mais vou ter nas revistas e nos CDs e nos livros são os símbolos. O símbolo é o signo artificial que o homem inventa e ele ensina para os outros homens e ele usa. Os signos, a base deles é o sistema modelizante primário, que é a língua materna. Aprendendo essa, a gente aprende vários outros sistemas modelizantes secundários, várias outras linguagens. Né? Pode aprender o que você imaginar que você possa fazer humano, tem uma linguagem que você aprende. É artificial. A gente não nasce sabendo. A gente nasce com a programação comportamental genética, o instinto, daquilo que a gente considera nosso instinto básico, a fome. Agora, milhões de coisas que envolvem o mundo da alimentação, os saberes sobre isso, tanto no nível científico, quanto técnico, quanto culinário, quanto de bons modos, quanto de gosto, tudo isso, nacionais, etc, etc, tudo isso você aprende. Então é gigantesco o que a gente aprende. Falei isso noutra aula. A gente tem uma gigantesca, assim, zilhões de programação genética e tem zilhões de programação cultural, que é toda feita com a língua, que vai instaurando outros subprogramas, que são as outras linguagens. Isso tudo é o campo de simbólico. É isso que as ciências humanas estudam. Tá? Precisei explicar isso para explicar agora as ciências, os 3 tipos de ciências. Grandes, não estou falando da física, não. Estou falando 3 grandes, enormes faixas da ciência. As ciências físicas, as ciências biológicas e as ciências humanas. Esse será o tema da nossa próxima aula. Aqui embaixo a gente tem links para ler textos, tá? E é isso. Se vocês quiserem conversar, podem mandar um e-mail ou perguntar no lugar que você estiver vendo isso. Né? Meu e-mail é Luiz com S, Moraes com I. Luiz Carlos de Moraes Júnior, tudo junto, minúsculo, Júnior por extenso, @gmail.com. Até a próxima, obrigado e foi muito bom.